Ô Don, como é que foi tua experiência aí nesses 2 Ironman do Havaí? Quais foram os anos que você participou de Kona? Eu fiz em 83, né? A primeira, mas eu fiz o primeiro triatlon em maio, e acho que o Ironman foi aquele que eu ganhei, né? Não, e o Ironman foi em outubro, eu tive, quantos meses para treinar para o Ironman? Eu tive até que emprestar uma bicicleta, eu não tive uma bicicleta muito boa, eu nadava peito, eu fico meio desidratado na corrida, né? Você nadou peito lá no Ironman do Havaí? Eu nadei peito, mas foi difícil, né? Porque eu tive tão pouca experiência do triatlon, né? Eu comecei em maio, nunca na vida tinha feito um triatlon. Em outubro, eu fiz o Ironman, realmente sem ideia, sem preparação, né? E sem saber nadar direito, sem bicicleta pesada, até grande para mim, né? Entendi. A maratona, que a coisa que eu fazia bem, quando eu chego na corrida, eu não comia, bebia as coisas que eu tive que tomar, mas eu terminei, eu fico muito feliz de terminar o Ironman, mas foi difícil, foi uma experiência maravilhosa, mas cheia de dor. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast. Um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No episódio de hoje eu conversei, foi uma gravação que foi feita em agosto, final de agosto. Vocês vão perceber que algumas vezes eles citam, a gente cita alguma referência aí de tempo, mas somente agora eu consegui finalizá-la e colocá-la no ar. Os pais do triatlon brasileiro, José Inácio Werneck, Dawn Webb, uma participação também pequena da filha deles, a Rebeca Werneck, que foi também uma grande triatleta aí no finalzinho dos anos 80, e depois acabou se mudando para os Estados Unidos, onde ela parou de fazer triatlon e voltou agora recentemente, também com bastante títulos e conquistas. A Rebeca, que hoje está com 44 anos, agora já deve estar com 45 nessa época da publicação desse episódio. Mas enfim, foi uma grande honra eu finalmente ter conseguido conversar com eles. Eu tive pouquíssimo contato com José Inácio Werneck e também com a Rebeca, porque, como eu disse, eles se mudaram para os Estados Unidos em 1990, onde eles moram até hoje. E o José Inácio Werneck, junto com a Dawn Webb, são os grandes responsáveis por terem trazido o triatlon para o Brasil. Isso em 1981, depois de terem conversado com uma pessoa que competiu, o Ironman do Havaí lá em Honolulu. Ele vai contar essa história aí em detalhes, né, onde ele foi cobrir a maratona de Honolulu pela segunda vez, a convite aí do Jornal do Brasil, onde ele trabalhava. E então ficou empolgado com a história do Ironman e pensou que poderia ser um sucesso. O Rio de Janeiro era um cenário ideal para trazer também para o Brasil essa competição, na época novidade para ele, né, e também para o mundo todo, o triatlon. Então ele conta essa história aí em detalhes. A Dawn participa também
contando um pouco aí histórias de como ela começou, como é que era a participação dela aí no começo, tanto da maratona do Rio de Janeiro, né, a qual o José Inácio Werneck também teve uma participação importante para a popularização da maratona, isso em 1980, uma corrida que ele cita aí que já tinha aproximadamente 3 mil participantes. Enfim, uma conversa muito bacana. Eles estão, né, em Connecticut, onde eles moram. Então, com certeza vocês vão gostar. Espero que agrade a todos vocês e enriqueça aí a história de vocês, pois, como eu disse, eles são os pais do triatlon brasileiro. Sem eles, o triatlon não teria chegado, pelo menos não tão cedo ou não tão rápido, aqui em 1982 e 1983, quando a gente pode considerar que foi a primeira prova oficial realizada no Brasil, por conta aí da ordem dos esportes da maneira correta ou da maneira oficial. Então aproveitem, espalhem esse episódio aí entre seus colegas, seus companheiros de treino, seus professores, porque é uma história aí que eu considero rara. Eu acho que nunca eles deram uma entrevista aí nesse nível de profundidade, com essa extensão de detalhes, para ninguém aqui na imprensa, pelo menos especializada aqui no Brasil. Então curtam bastante, um grande abraço e bons treinos. Meus convidados hoje fazem parte não apenas da história do triatlon brasileiro, mas da corrida também. O jornalista José Inácio Werneck foi organizador de uma das primeiras maratonas do Brasil, em 1980, na cidade do Rio de Janeiro. A inspiração veio depois de uma viagem que havia feito ao Honolulu, justamente para cobrir a maratona daquela cidade. Werneck trabalhava então para o Jornal do Brasil. Foi na segunda vez que viajou para as ilhas para cobrir novamente a maratona de Honolulu que tomou conhecimento de um novo esporte, o triatlon Ironman, prova que nessa época acontecia ainda na Big Island. Ficou fascinado e, muito antes de saber que um dia se tornaria a sede dos Jogos Olímpicos, ele e sua esposa, a inglesa Dawn Webb, acharam que o Rio era pano de fundo ideal para o triatlon estrear por aqui. Voltou ao país e começou a trabalhar para organizar a primeira prova do Brasil. Surgia aí, então, a Corrida Alegre, o ano 1982. Casados desde 1971, Werneck e Dawn tiveram 2 meninas, Rebecca Charlotte e Sarah Jane. Tanto Dawn quanto Rebecca passaram a participar dos triatlons. Dawn chamava a atenção não apenas pelos bons resultados, mas principalmente pelo fato de usar o nado-peito nas provas. Venceu 2 edições do triatlon do Rio de Janeiro e participou de 2 Ironman no Havaí. Rebecca, aos 14 anos, já disputava o pódio em todas as provas que participava. Por tudo isso e muito mais, eu não poderia deixar de receber para este episódio mais que especial, não apenas o pai do triatlon brasileiro, mas a família Werneck toda. Aliás, para falar a verdade, não estou recebendo a família toda. Desta vez não vieram Sarah, a irmã de Rebecca, nem os 5 netos do Werneck. Os pequenos David, Michael, Timothy, Thomas e Hannah, que já soube, está seguindo muito bem os passos da mãe e avós. Bem-vindos, família Werneck, Inácio, Dawn e Rebecca. É um prazer e uma honra recebê-los aqui no Endorfina. Estamos algumas semanas acertando os detalhes, né, para a gente ver se consegue reunir aí os 3, mas a gente conseguiu. Então eu estou muito feliz e curioso para ouvir suas histórias. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada a você, Michel. Ô Inácio, de onde vem sua ligação com o esporte? Você praticava na infância, né? Você é carioca. Como é que foi a tua ligação, teu contato com o esporte? Eu sempre fui péssimo em tudo que era esporte. Inclusive, eu me lembro que as minhas irmãs foram selecionadas para nadar pelo Fluminense e eu fui rejeitado pelo técnico Hélio Lobo e pelo outro técnico também, o Cachimbal, porque eu era muito ruim. Mas isso não quer dizer que eu não gostasse de esporte. Eu acompanhava o esporte. Então, mas você praticou alguma coisa quando era garoto, como, enfim, normalmente uma criança tem acesso? Era futebol, era rolemã, peão, o que era? Eu, como todo garoto, disputava pelada de futebol, né?
jogava um pouquinho de voleibol, aquelas coisas que os garotos fazem em clubes no Brasil, né? Eu era sócio do Fluminense e lá tinha pelada de futebol, tinha pelada de basquete, tinha pelada de voleibol, tudo na base da brincadeira, e eu vivia sempre na piscina também na base da brincadeira, mas nunca fui nadador do clube. Tá certo. E como é que foi essa sua primeira, essa oportunidade que você teve de ir a primeira vez para a Maratona de Honolulu, que eu suponho que foi aí a convite do jornal para fazer uma cobertura, né, jornalística, e que acabou te inspirando para trazer uma maratona para o Brasil? Eu, em 1979, eu me lembro, eu trabalhava também na TV Educativa, e uma das pessoas que apareceram lá para serem entrevistadas foi a Eleonora Mendonça, uma moça que morava nos Estados Unidos. E ela me falou que ela tinha uma organização que fazia corridas e que ia ter uma corrida no próximo domingo. E eu gostava muito de fazer assim corridas sem compromisso na praia, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou participar. Eu me lembro bem, era uma corrida que ia do aterro do Flamengo, lá no Monumento aos Mortos, do aterro do Flamengo, Museu de Arte Moderna, até o Clube Guanabara. Então eu participei, e aí eu passei a participar. Eu me lembro até que nessa ocasião a dona estava no hospital, ela tinha feito uma operação de vesícula. E eu comecei a participar de corridas, e aí, como eu já disse anteriormente, organizei uma turma para correr a maratona que era chamada Atlântica Boa Vista, e nos treinos dessa maratona a dona um dia resolveu tomar parte também e também se entusiasmou e começou a correr. Quer dizer, esse foi o nosso início, eu primeiro e a dona um pouco mais tarde. Aí começamos a disputar provas, entre elas as maratonas. Eu disputei a maratona em 1979, que era a maratona da Printer, no Rio de Janeiro, e já no ano... Aí eu fui convidado pela American Airlines para ir a Honolulu, assistir a maratona de Honolulu. De lá eu trouxe a ideia para o Jornal do Brasil organizar uma maratona dele, Jornal do Brasil, e conseguimos o patrocínio da Atlântica Boa Vista. A prova passou a se chamar Maratona Atlântica Boa Vista. Aí foi o começo da história. Entendi. E essa Eleonora Mendonça, ela era da Printer, é isso? Ela tinha uma organização chamada Printer. Era uma organização pequena, fazia umas provas não muito grandes, não tinham, assim, digamos, muitos recursos financeiros. Quando o Jornal do Brasil entrou na história com a Maratona Atlântica Boa Vista, aí o movimento cresceu muito. Entendi. Mas você já sabia da existência de corridas no Rio de Janeiro, das próprias maratonas da Printer? Ou foi alguma coisa que você só teve contato quando conheceu a Eleonora? Só quando eu conheci, eu não tinha nenhum conhecimento, era uma coisa muito pequena essa Printer. E como eu trabalhava na televisão educativa, e ela apareceu lá, nem me lembro a propósito de quê, numa conversa com ela, ela me disse, olha, no próximo domingo nós vamos organizar uma corrida, você quer participar? Eu falei, sim, eu vou participar. Foi aí a história, o começo da história. Entendi. Que legal. Aí você foi para Honolulu, cobriu a maratona e foi então a primeira maratona que você teve contato? Foi a primeira maratona. Eu assisti, gostei muito, gostei da organização, achei que era uma coisa que exigia uma envergadura bem maior do que a maratona da Printer, que já existia, que era muito pequena. E aí, então, o Jornal do Brasil gostou da ideia, a Atlântica Boa Vista gostou da ideia, e aí começou a Maratona Atlântica Boa Vista. Nessa época, a Maratona de Honolulu, você lembra se eram muitos participantes já, Inácio? A Maratona de Honolulu, naquela época, eu estive lá em 1979, ela é sempre disputada em dezembro, já era uma maratona grande, já tinha mais de 10 mil pessoas. Uau! E aí você vislumbrou que isso podia ser um caminho legal para ter no Rio de Janeiro. Exatamente. Legal. Aliás, né, Inácio, você com toda a tua experiência jornalística, é curioso porque o L'Équipe
ele que lançou, na verdade chamava Lauto, o jornal, e lançou a corrida de carros ao redor da França, que depois acabou se dando de bicicleta e virou o Tour de France. Até hoje tem uma ligação forte entre o Tour e o L'Équipe. A Gazeta Esportiva, a mesma coisa com o Giro. A Gazeta dello Sport, desculpa. A Gazeta Esportiva com a São Silvestre a 9 de julho. E o Jornal do Brasil teve essa história com a Maratona do Rio. De onde é que vem essa ligação? Existe alguma conexão entre os jornais e os eventos esportivos ou isso é mera coincidência? Olha, a ligação é o fato de que são meios de comunicação, né? E isto permite a essas empresas divulgar amplamente a prova. Algumas continuam sempre, como você citou, o caso aí da Gazeta dello Sport com o Giro da Itália e o L'Équipe com o Tour de France. No caso do Jornal do Brasil, infelizmente, isso acabou. E, aliás, o próprio Jornal do Brasil aparentemente acabou também. Existe hoje apenas uma edição online. Certo, os tempos estão mudando, né? Exato. Tá. Me interessa saber, eu organizei muitas corridas, muitas provas de bicicleta e tal, e demora um tempo para a gente adquirir um know-how razoável, mesmo hoje, com internet, com cursos, com 1.500 provas que acontecem todo ano no Brasil, de tudo quanto é tipo de esporte. Como é que foi naquela época? Você chegou ao Brasil, propôs para o Jornal do Brasil, idealizou essa maratona, conseguiu realizá-la, concretizá-la. Como é que você vendeu isso na época para os teus chefes, sei lá, para o diretor do jornal, para os patrocinadores? Vocês que nunca tinham organizado nada, apenas a printer. Vocês trouxeram a printer para ajudar vocês? Como é que foi? Não, nós não trouxemos ninguém. Eu apenas reuni alguns amigos que já se interessavam em disputar corridas de rua e pessoalmente levei a ideia ao filho do dono do Jornal do Brasil, o Manuel Francisco do Nascimento Brito, ao José Antônio, filho do dono do Jornal do Brasil, que já tinha uma atuação grande na empresa. Ele gostou da ideia e foi ele que levou a ideia adiante. E aí depois acabou até criando uma empresa dentro do jornal chamada Viva. Existia então não apenas a revista Viva, como a empresa Viva de promoções esportivas. Ah, interessante. Legal. Muita gente se inscreveu para essa primeira maratona do Jornal do Brasil, você lembra, Inácio? Olha, que eu me lembre, essa maratona ela foi em novembro de 1980 e, citando assim de memória, eu acho que era em torno de 3.000 pessoas disputando essa primeira maratona. Puxa, é um número excelente, né? Para uma maratona, então? Para o início. E depois a maratona ela chegou conosco ainda nessa ocasião, na década de 1980, ela chegou a ter 6.000, 7.000 participantes. Mas depois aí eu saí, vim para os Estados Unidos e aí não organizo mais a maratona deixou de ser do Jornal do Brasil. Entendi. E como é que foi? Deu muito problema? Deu confusão? Como é que foi? Você tem alguma coisa bacana aí que você se recorda para contar para a gente? Que deve ter sido um perrengue, né? Problemas sempre existem, né? Tanto que houve no final uma cisão e eu passei a organizar uma outra maratona. O Jornal do Brasil continuou com a sua maratona, mas aí ela já estava em declínio e eu passei a organizar junto com alguns amigos, como o Rodolfo Átila e o Fernando Azeredo e o Gabriel Monteiro, passamos a organizar a maratona do jornal O Dia, que passou a ter o nome oficial de Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. Aí, como eu já estava pensando em vir para os Estados Unidos, em 1990, depois da Copa do Mundo, eu realmente vim para os Estados Unidos. A Rebeca ia estudar no Wellesley College e ia disputar cross-country pelo Wellesley College. E eu deixei a maratona do jornal O Dia, que tinha o nome de Maratona da Cidade do Rio de Janeiro, e de lá para cá, realmente, eu não sei o que acabou acontecendo com essa maratona. Ela existe hoje, mas não é nem do jornal O Dia, nem do Jornal do Brasil. Tá certo. E não é essa maratona famosa que a gente conhece, que pertence, acho que à Rede Globo, né? A Maratona Internacional do Rio.
Eu realmente não sei hoje, não posso dizer como é que anda essa maratona, porque eu não tenho acompanhado. Certo. Aí depois, 2 anos depois, né, se eu não me engano, você voltou no Lulu para cobrir de novo a maratona, ou para assistir a maratona. Foi quando você e a Dawn conheceram uma pessoa que tinha acabado de participar do Ironman, que na época acontecia na Big Island, né? Foi em 1981. Eu estava com a Dona na maratona de Honolulu e nós conversamos com uma pessoa que tinha feito o triatlon. Aí eu sugeri ao Jornal do Brasil a ideia de fazer também o triatlon. Como você disse, em 1982 ele foi realizado primeiramente num sistema de corrida alegre, porque o Exército, a Escola de Educação Física do Exército, que ia colaborar conosco, fez uma exigência um pouco estranha. Eles exigiram que se invertesse a ordem da prova. Então, ela começava com natação, passava a ter corrida e acabava com bicicleta. Então, nós fizemos. Não havia outra maneira de convencer a Escola de Educação Física do Exército, caso contrário, eles se recusavam a colaborar, e nós fizemos assim. Mas, no ano de 1983, nós dispensamos a Escola de Educação Física do Exército e aí pudemos realizar realmente a primeira maratona, o primeiro triatlon do Rio de Janeiro com a ordem correta. E foi no Aterro do Flamengo, na Baía de Guanabara, e aí nós tivemos natação, ciclismo e corrida. Foi em 1983. Eu me lembro até que um dos participantes foi um amigo seu, o Fernando Nabuco, de quem você me falava outro dia. Certo, que legal. A gente vai falar um pouco disso, aliás, bastante disso, porque interessa aqui a mim e aos ouvintes. Agora, você estava no Havaí com a Dawn, vamos recapitular. Aí vocês conheceram essa pessoa, ela conversou do Ironman, aquilo encantou vocês. Até então vocês nunca tinham ouvido falar de triatlon. E como é que foi? De onde que surgiu? Aí vocês voltaram pro hotel e falaram, olha, essa conversa é legal, tal, vamos levar isso pro Rio. Como é que surgiu? Como é que foi concebido o triatlon brasileiro aí na cabeça de vocês? Foi exatamente isso. Nós achamos a ideia boa. Quando voltamos, conversamos com diversas pessoas e já havia, inclusive, uma espécie de um pequeno núcleo no Clube de Regatas Flamengo que já estava a par da existência de triatlon e já pensava nisso. Algumas pessoas já participavam, digamos assim, não havia uma prova, mas já se interessavam em que, se houvesse uma prova, eles iriam participar. Uma delas era o Dolabella, e que eu me lembro o Marco Ripper. O Marco Ripper e o Dolabella, certamente. Então, eram duas pessoas, e havia um técnico. Me esqueço o nome dele, mas já havia um pequeno núcleo no Flamengo de pessoas que tinham conhecimento da existência do triatlo e elas mais ou menos se juntaram a nós. E quando nós realizamos já esse primeiro em termos de corrida alegre, eu me lembro que tanto o Dolabella quanto o Marcos Ripper participaram. Outra pessoa que se interessava muito por isso, o Alexandre Médicis, ex-nadador do Flamengo, também participou dessa primeira prova. Uma pessoa que não participou, mas que também se interessava por isso, era o Willem Kerr, que já tinha mais ou menos também na cabeça essa ideia de realizar um triatlo. Essas pessoas naturalmente se juntaram a nós e aí o triatlo começou a crescer. Que legal. É claro que você não podia nem imaginar que ele iria se tornar, tanto no Brasil, mas principalmente no mundo, o esporte que se tornou, né? Exato. Hoje é um esporte que tem um crescimento, inclusive aqui nos Estados Unidos, ou principalmente aqui nos Estados Unidos, entre as crianças, né? Eu falei que a nossa neta agora está se encaminhando no triatlo. Outro dia ela disputou um triatlon aqui no estado vizinho de Massachusetts com mais de 1.000 participantes de idades de 11 a 15 anos. 11 a 14, 11 a 15 anos. Uau! Bom, a gente também vai falar um pouco disso mais para frente. Agora, qual era a tua expectativa quando você resolveu organizar a Corrida Alegre, né, com relação à prova, ao número de participantes, e enfim, qual que era seu objetivo? E de onde que surgiu esse nome? Corrida Alegre? Exato.
Não, Corrida Alegre é o que eles chamam Fun fun run, run, né? Era uma mera tradução de fun run. Toda prova que se organizava, que não era muito, digamos, oficial, era mais uma espécie de uma brincadeira, levava o nome de fun run. Esse triatlo em 1982, nós chamamos hoje Corrida Alegre, porque não tinha muita responsabilidade, mas para nós, naquela ocasião, chamava-se triatlo mesmo, né? Mas nós não contamos como um triatlo oficial. Para nós, oficialmente, o primeiro triatlo foi em 1983. Bom, se você é quem está dizendo, quem sou eu para contestar, né? Inácio, e tinha que pagar inscrição? Quantas pessoas participaram? Esse primeiro triatlo, eu não me lembro realmente, 200 pessoas, talvez no máximo. Era uma coisa pequena. Perto do que está o triatlon hoje no Brasil, com exceção do Ironman, não é tão pequeno assim, não. Mas que bacana. A maioria deviam ser nadadores, militares, né? A maioria que veio para o triatlon era gente que saiu da piscina. Depois começaram a aparecer outras pessoas que eram mais corredores ou mais ciclistas, mas no início o triatlon era mais uma coisa de piscina. Daí que a Dawn era uma espécie assim, de uma exceção, porque ela não sabia nadar direito e mesmo assim ela ganhava. Mas eu saí da maratona. A Dawn saiu da maratona, a Dawn começou como corredora. Mas mesmo sem nadar bem, ela ganhava, tanto que ela ganhou 2 vezes o triatlon, que servia de classificatória para o Ironman, e ela foi 2 vezes ao Ironman. Esse já era um triatlon maior. Esse era o triatlon que começava em Barra do Guaratiba, na Pedra de Guaratiba, em Guaratiba, na praia de Guaratiba. Começava em Guaratiba e acabava no Leme. E a Dawn ganhou 2 vezes e, por isso, ela 2 vezes foi disputar o Ironman no Havaí. Legal, que aí você que organizou esses 2 triatlons também. Também. Bacana. Ô, Dawn, chega mais perto aí do microfone. Você já estava correndo a maratona quando resolveu fazer o triatlon, é isso? Estava correndo maratonas, mas eu fiquei com um problema no pé. Eu parei de correr. Eu comecei a andar um pouco de bicicleta, né? E nadar, né? Porque eu estava sem correr, né? Correndo muito pouco a causa do fácil de plantar. E de repente surgiu essa ideia de fazer o triatlon e resolvi fazer. Eu fiquei muito surpreendido quando eu ganhei. Que bacana. E você chegou a treinar ciclismo para competir esse triatlon? Ou você só subiu na bicicleta emprestada e cumpriu o que tinha que cumprir? Não, eu me lembro, acho que eu comprei uma bicicleta no Carrefour, né? Bicicleta Bicicleta de supermercado. No supermercado, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade para andar para competir bicicleta, né? Para andar de bicicleta. Eu até cheguei a fazer competições no Federação de Ciclismo no Rio. Até hoje eu ando bem de bicicleta. Que legal. Deixa eu oferecer uma pequena colaboração aí. A Dawn, como eu já disse, ela não tinha um passado atlético, mas ela tinha uma facilidade. Quando ela, pela primeira vez na vida, pegou uma bicicleta para andar, ficou evidente que ela tinha uma aptidão natural muito grande para o ciclismo. E quando foi realizado esse primeiro triatlo no Rio de Janeiro, havia na Barra da Tijuca uma oficina de bicicleta que era muito conhecida por todos os triatletas. Era de um português, ex-ciclista em Portugal, chamado Esteves. E todo mundo que fazia triatlon ia lá. E houve um dia em que havia diversos triatletas lá se preparando para esse triatlon, que era o triatlon que começava em Guaratiba e ia até o Leme, e que serviria de classificação para o Ironman. E as pessoas falando quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, homem, mulher, quem é, não sei o quê. E o Esteves, sem que ninguém perguntasse, ele falou, um momento, quem vai ganhar entre as mulheres é a Dawn Webb, porque ela é excelente bicicleta. Quer dizer, ele que era um ex-ciclista profissional, ele viu
a qualidade da dona como ciclista. E depois ela foi convidada a participar de competições de ciclismo no Rio de Janeiro. Ai, que legal, que história bacana. Vamos lá. O que eu notei aqui que a gente não falou e com certeza está todo mundo curioso? Vocês lembram das distâncias da Corrida Alegre? Olha, ela tinha natação no Forte da Urca, que era da Escola de Educação Física do Exército, acho que era 500 metros. Depois ela tinha a parte de corrida, no máximo, que eu me lembro assim, era 8 quilômetros, e depois ela tinha o ciclismo que saía também da Urca e ia até o Museu de Arte Moderna, onde fica o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no aterro do Flamengo. Eram distâncias não muito oficiais, era uma espécie de apenas um início, né? Isso, e vocês não se preocuparam muito com as distâncias? Ou você lembra de ter, tentado dar uma proporção aí, vamos dizer, similar ao Ironman? Olha, não havia possibilidade de nós fazermos uma prova com a extensão do Ironman. E a gente tinha que aceitar muito o que dizia a Escola de Educação Física, porque eles colocaram as instalações deles e colocaram as equipes deles à nossa disposição. Então, nós tínhamos que também aceitar as sugestões que eles faziam. Tá certo. Aí, dando um salto para o ano seguinte, em 83, aí que foi realizado o primeiro triatlon na ordem original, que foi o Triatlon Café do Brasil, e foi a segunda prova que vocês organizaram. Eu não me lembro se tinha um nome oficial, era um triatlo. A natação era na Baía de Guanabara, na Praia do Flamengo, e depois eles pegavam as bicicletas, pedalavam, iam na direção do centro da cidade até o final da perimetral, voltavam e corriam 10 quilômetros dentro do aterro do Flamengo. Eu não me lembro. A Dom que participou, ela também não lembra muito das distâncias, mas basicamente era isso. Em algum lugar eu guardei o jornal, mas eu não estava preparada. Ela não lembra no momento. Não, vamos tentar resgatar aqui no Endorfina. Eu tenho já um recorte de jornal da propaganda no Jornal do Brasil, chamava assim Triatlon Café do Brasil. O Marco Ripper está me passando muita coisa e já ele vai estar aqui conosco também, bem como o Dolabella, né, que foi o primeiro vencedor aí desse Triatlon Corrida Alegre. Bom, vamos conversar. Se você for no arquivo do Jornal do Brasil, você certamente vai encontrar a notícia dessa prova. Foi em 1983, no aterro do Flamengo. Ótimo, boa ideia. Eu vou fazer essa pesquisa, sim. Bom, a Rebeca não era nem nascida nessa época, né? Não. Não, já era nascida, claro. Né? 76, a Rebeca, né? sim. 72. Isso. Como é que foi o teu contato, Rebeca, então, com o triatlon? Eu lembro de você aí há muitos anos com a gente competindo aqui em São Paulo, naquele triatlon que a gente vai conversar rapidamente aí da prova que você teve hipotermia. Mas como é que foi o teu início no triatlon, Rebeca? Eu comecei nadando, eu nadei... Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Tá ótimo. Eu nadei durante um ano pela equipe do Flamengo. Aí uma amiga minha, Maria, a Geisa de Souza Lopes, nós resolvemos começar a correr, saímos da equipe de natação. Inclusive, quando nós ainda estávamos nadando no final daquele ano que nadamos pela equipe, começamos a correr e nós íamos para uma pista marcada que tinha. Na verdade, era tipo um trecho da calçada, lá do lado da lagoa, né? Bem do lado do Flamengo. E para fazer tiros de corrida... Aliás, eu lembro o primeiro dia que a gente começou a correr, nós fomos lá, corremos 1 quilômetro, aí repetimos, na próxima semana conseguimos correr 2 quilômetros, aí daqui a pouco minha mãe começou a vir e pegar nossos tempos, né, para tiros de corrida, né? 12 de 400, 5 de 1.000. Qual era a tua idade? Quando comecei a correr, tinha 13 anos. Aí eu comecei a fazer o triatlon assim, mais com 14,
Aí nós começamos a fazer primeiro as corridas de rua, né? Adoramos, ficamos bem empolgadas. Aí eu resolvi, assim, seguir nos passos da minha mãe, né? Que já era triatleta, e começar a fazer o triatlon. E foi bem na época que ela estava se aposentando, né? Vamos dizer, do triatlon. Eu digo assim com risadas, porque 20 anos mais tarde, aqui nos Estados Unidos, eu convenci ela para começar a fazer o triatlon de novo, né? E depois a gente pode conversar sobre isso, ou você pergunta para ela agora, mas ela acabou sendo 2 vezes campeã mundial, né, de triatlon na categoria dela, depois que ela começou, assim, de novo, né, 20 anos mais tarde. Então, naquela época ela se aposentou e ela começou a treinar, eu e a Geisa, né, era a nossa técnica. Ela, inclusive, nós fazíamos a parte do ciclismo lá na Barra da Tijuca, no Grumari, e minha mãe acompanhava a gente, ela ia seguindo a gente de carro, né, porque ela não queria 2 adolescentes, né, nós meninas pedalando lá sozinhas, né, aí ela, muita paciência, né? Ela seguia a gente durante 1h30, 2 horas de bicicleta, e aí deu uma bicicleta para a Geisa, o equipamento todo que a Geisa precisava para ela, e comecei a participar dos triatlons, já acabei viajando para vários triatlons. Bacana. Você tinha facilidade, como sua mãe, para pedalar? Eu acho que eu tinha, porque eu lembro um dos meus primeiros, talvez foi meu primeiro triatlon, eu estava pedalando, assim, rápido, eu estava assim, num ritmo, assim, equivalente aos adultos, né, e meus pais ficaram, eu lembro que minha mãe falou uma coisa para meu pai, olha só, me chamam de Becky, né, olha só a Becky, como ela está pedalando rápido, aí eu peguei rapidinho a bicicleta, né. Que bacana. Você competiu só até 1990 aqui no Brasil, depois teu pai falou que vocês se mudaram para os Estados Unidos. Você participou de muitas provas, não foi, Rebeca? Até 1989. 1990 ela já não disputou no Brasil. Não, 90 eu disputei assim no começo, a primeira metade do ano, se mudamos aqui para os Estados Unidos em agosto de 1990. Então... ainda estava competindo no Brasil, né? Quando eu me mudei aqui para a faculdade, aí eu parei durante a minha época na faculdade. Mas em 89 você foi para o primeiro mundial do triatlon, né? Avignon. Fui competir no primeiro campeonato mundial de triatlon em Avião, na França. Foi muito especial. Minha família toda foi. E eu me classifiquei porque eu tinha ganhado o ranking nesse ano, em 1989, inclusive depois de uma fratura de estresse que eu tinha sofrido. Então fiquei muito, muito feliz por ter ganhado a última prova que eu tinha que ganhar para me classificar no campeonato mundial. Que legal. E essa foi de todas as provas que você fez, a de Avignon, ou o título que te deu o direito de disputar o Mundial de Avião, foi o mais importante, o que você lembra assim com mais carinho, ou houve outra prova que te marcou mais? Você está falando daquela época? Exato, Daqui a pouco a gente dá um salto aí pros dias de hoje, que eu sei que você está repleta de títulos, teu pai já me contou. Mas daquela época que você era apenas a pequena Rebeca? Sei. Daquela época, a minha conquista assim, principal, eu acho que foi aliás, mais do que aquela prova onde eu ganhei e me classifiquei, foi o campeonato mundial mesmo, porque eu fui a primeira, não tinha nem, Michel, não tinha nem, deixa eu pensar, 17 anos ainda, foi acho que o dia antes do meu aniversário, tive que levar uma nota do meu médico, mas eu fui a melhor a melhor classificada da Latinoamérica, não só entre as brasileiras. Latino-americana, ela teve que ter uma licença especial do médico para participar, porque ela só tinha 16 anos. Eu era mais jovem, mas eu ganhei entre todas as mulheres da América Latina. Que legal. Aliás, você era novinha e você era bem magrinha, né, Rebeca? A gente estava falando
E houve aquele episódio no triatlon da USP que você teve hipotermia e te proibiram de continuar a prova. Uhum. Houve mais alguma história, né? Eu sei que deve ter havido várias, mas alguma mais que te marcou daquela época? Sobre triatlon de alguma prova, né? Isso, alguma memória, alguma coisa que você lembra hoje aí desse passado mais distante? Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi quando eu viajei para Pucón, no Chile, e para participar da minha primeira competição longa de triatlon. E eu tive o privilégio de nadar, fazer um treino de natação na raia do lado do Mark Allen, né? E eu fiquei tão impressionada com a simpatia dele, que ele me perguntou sobre meus treinos, minhas competições. Aí eu lembro que eu pensei, nossa, os atletas que assim mais assim que eu mais admiro, pelo menos, são aquelas pessoas assim humildes e que assim querem dar força para outros atletas. Eu lembro que eu pensei que sabe, quando eu crescesse, né, que eu queria na minha viagem toda, assim, como triatleta, eu queria sempre ser como ele, assim, dar força para outros triatletas. Inclusive, hoje em dia eu sou técnica, então eu acho que isso me marcou, assim, de uma maneira que influenciou, assim, o caminho que eu tenho levado no triatlon. Legal. Naquela época você pensava no futuro, assim, eu posso ser uma triatleta profissional, ou teus pais te incentivaram ou te deram em algum momento esse tipo de força? Ou simplesmente você estava participando das provas e seguindo a tua vida de adolescente normalmente? Não, eu sempre sonhava em ir para as Olimpíadas, né, para competir. Inclusive, quando o triatlon entrou nas Olimpíadas no ano 2000, deixa eu pensar, foi um pouquinho antes que eu me engravidei com o meu primeiro filho. Eu comecei a me dar bem como uma atleta profissional lá na Califórnia, estava fazendo tempos bem rápidos, indo bem no circuito, mas aí eu sofri uma lesão séria, parei, tive meus 3 filhos, e aí eu, sendo mãe, eu vi que eu não ia ter a possibilidade de viajar para todas as provas, né, que eu teria que viajar para acumular os pontos, né, para viajar para competir nas Olimpíadas, mas eu queria esse sempre foi o meu sonho, né? Mas agora tem outras coisas que eu já atingi assim no triatlon que eu vejo que são assim tão especial como competir nas Olimpíadas. Legal. Naquela época você era bem novinha, você carioca morando no Rio, a Fernanda Keller começou a se destacar logo no começo da carreira dela. É óbvio que ela não era a Fernanda Keller que ela acabou se tornando. Como é que era? Você tinha algum contato com ela? Como é que era com as outras meninas que na verdade eram mais velhas que você na época, né? Com as outras garotas? Como é que era assim esse contato? Vocês treinavam juntas? Conta um pouquinho aqui pra gente. Não, nós não treinávamos juntas. Eu tinha várias assim que eram rivais, né, minhas, que eu competia assim contra elas no triatlon, sabe? Às vezes uma de nós ganhávamos. Se eu puder interromper, eu vou lembrar, você treinava bastante com a Geisa e com a Agnes Nilsson. Não, eu sei, mas eu tô falando, acho que com a Agnes eu competia, acho que eram minhas rivais principais. A Agnes foi uma das minhas, era uma das minhas rivais, só com ela assim que eu treinava, mas não com as outras, não com a Leandra, nem com a Miriam, nem com a Fernanda. Era só assim, no dia da competição que a gente, sabe, conversava e competíamos uma contra a outra. Então tinha assim uma rivalidade, mas eu ia com muita garra e força de vontade e nem pensava assim, que eu não nada do fato de que eu era bem mais jovem do que elas. Tá certo. E quem que te treinava e mais ou menos como é que era a sua rotina de treino? Eram os 3 esportes por dia? Era um esporte por dia? Você tinha que estudar, né? Você tinha aí 14, 15, 16 anos. Eu estava estudando muito, que eu ia para
escola americana, mas eu também estava num programa assim, bem rígido nessa escola chamado Baccalaureat Internacional. Mas eu fazia... Por semana, eu nadava 2 ou 3 vezes, pedalava 2 ou 3 vezes, corria 2 ou 3 vezes, fazia musculação 1 ou 2 vezes. Por dia, em geral, eu fazia 2 coisas, descansava um dia. O ênfase foi sempre em mais qualidade do que quantidade. Eu não tinha, assim, não tinha tempo de treinar tanto como eu vi, assim, que minhas rivais estavam, as competidoras principais, que é o que eu pedia, estavam fazendo, né? Então fazia muita qualidade, né? Tiros. Tá certo. Ô, Rebeca, você depois parou, engravidou, enfim, se mudou para os Estados Unidos, se formou. Agora você trabalha com o triatlon. Conta um pouco pra gente o que você faz hoje em dia que me parece tão legal e de repente a gente pode aí, ou a gente, eu e os ouvintes, e tentar, quem sabe, trazer isso para o Brasil ou usar como exemplo. Fala um pouco do teu trabalho. Tá. Eu organizo um triatlon para crianças desde 2006. Inclusive agora está se tornando um circuito. Tem um outro triatlon para crianças numa outra cidade e alguns e também um duatlon, né, para crianças, e são para jovens entre 4 e 14 anos. Então as crianças competem assim não só na faixa etária daquela criança, mas também faz a distância apropriada. E é uma coisa que está crescendo. A maioria faz o triatlon assim pela primeira vez, nunca participou de uma coisa assim. Dá muita confiança, né, para essas crianças querer participar de novo, querer se desafiar com outro triatlon e melhorando a sua forma física. O meu objetivo principal é que eles se apaixonem pela ideia de todo dia fazer uma forma de exercício, né? E de ter, assim, metas, né? Que eles estão tentando... objetivos que eles querem atingir, né? As corridas onde eles querem participar, né? Com objetivos, né? Também. E em cima disso, e quase como parte, mas de uma coisa separada, eu organizo também a técnica de uma equipe de triatlon aqui. Aí as crianças têm entre 8 anos e 14 ou 15, e toda semana fazemos treino de triatlon, natação no lago aqui, nessa época do ano, né? Pedal tem uma parte, tipo uma trilha de bicicleta aqui, corrida, aí viajamos para competições juntas também de triatlon. Então as crianças estão vendo que é um esporte onde você pode ter muitos objetivos diferentes e escolher as provas onde que você vai competir e continuar a melhorar, né? Porque eles sabem que recentemente, por exemplo, eu consegui meu melhor tempo numa prova de triatlon, continuar a melhorar e melhorar os tempos e continuar a competir em triatlon até na idade do meu pai, porque ele é um dos técnicos também da equipe. Ah, que interessante. E tudo isso através de uma escola? É um trabalho de uma ONG, uma instituição? Não, o triatlon para crianças, eu comecei sozinha, numa outra cidade onde eu morava, assim, sem ajuda nenhuma. Convidei meus amigos para trazer os filhos deles, né? Ninguém fazia triatlon, nem os pais também não eram atletas. Aí foi crescendo, fui contando para mais e mais pessoas. As pessoas também que gostaram muito, foi contando para outros. Então somos uma organização assim de voluntários. Deixa eu interromper. A mãe da Rebeca, a dona, ela criou o que eles chamam aqui uma companhia not for profit. Ela fundou essa companhia e a Rebeca, então, tem essa companhia. E essa companhia né? É uma companhia sem fins lucrativos. E essa companhia... Aqui é uma ONG, aí é uma NGO, né?
Não é uma NGO, é uma companhia que não tem finalidade lucrativa, o que eles chamam not for profit. É uma empresa, mas a empresa não tem finalidade de obter lucros. E a Rebeca, então, é a diretora, é a dona dessa empresa, e ela organiza esse triatlo através dessa empresa. E a empresa chama-se Kids Who Try. Succeed. Kids Who Try Succeed. É um jogo de palavras. O try aí, T-R-I, de triatlo, em vez de ser T-R-Y, de tentar. Mas a ideia é de transmitir a ideia. As crianças que tentam têm bom sucesso. Cara, que história bacana. Quantas crianças já passaram por esse... A criança entra e ela entra com uma idade mínima e ela deve ter uma idade máxima quando ela é depois convidada a sair do programa. Vocês têm esses números, ou a Dawn, ou a própria Rebeca, de quantas crianças já passaram pelo Kids Who Try? As idades são de 8 a 14 anos. 4 a 14 anos que pode participar do triatlon. Mas as idades são de 4 a 14 anos. Agora, quanto aos números, eu vou deixar a Dawn falar. Michel? Pois não. Não, é Rebeca. Você quer saber, através dos anos, desde 2006, quantas crianças já participaram? Vocês têm esses números? Não, eu posso depois te mandar. Eu posso depois te mandar. O outro, a equipe que eu faço não é assim associada com o triatlon que eu organizo todo ano, que, como eu disse agora, também temos também os duatlons que fazem parte do circuito. A equipe é uma coisa que já existia e eu formei uma na minha cidade. Tem 2 outras cidades em Connecticut. E, inclusive, eu vou levar as crianças da equipe para o campeonato nacional de triatlon que tem aqui, uma vez por ano em Ohio, né, no outro estado. E esse triatlon nacional, em geral, fecha as inscrições, né, com 1.000 crianças, participantes, aí não deixam mais ninguém participar, mas uma coisa assim enorme que eu acho que seria muito interessante ter no Brasil. Eu acredito que vocês não têm ainda, né? Não, a gente ainda, não que eu saiba, a gente não tem. Agora, Rebeca, essa tua iniciativa, você já fez isso copiando de alguém ou inspirada em alguém ou em alguma outra instituição similar? Ou foi alguma coisa que você criou da tua cabeça? E uma outra pergunta que diz respeito a essa, existem outras que vocês conhecem? Quem é que leva essas crianças que se juntam e são mais de 1.000 para competir uma prova de crianças? Quem que leva assim... de onde que surgem essas 1.000 crianças? Elas treinaram um pouquinho, tiveram uma vivência, por mais lúdica que tenha sido, elas não chegam nesse campeonato do nada. De onde que elas vêm? É de escolas, de mini-clubes ou clubes de triatlon, de projetos como o seu? Tem uns que vêm assim de clubes ou equipes, né, que eu chamo como o meu, que é o Nutmeg Youth Triathlon Team, mas tem uns que só participam de triatlons como o nosso, né, Kids Who Try Succeed Triathlon, e pesquisam quais são outros triatlons onde que nós podemos levar nossos filhos, eles adoraram, e aí eles veem que tem um campeonato nacional que até as crianças abaixo de 14 anos não precisam nem se classificar, né? Aí o primeiro ano eu levei a Hannah sem ela estar nem em nenhuma equipe, e eles veem, que legal, né? Participar de uma prova assim imensa, assim, bem organizada pelo a Federação de Triathlon, né, dos Estados Unidos, que a gente chama de USA Triathlon. São os delegados dessa organização que organizam, né? Mas qualquer criança pode participar, e quando eles vão ficando mais familiares com o triatlon, eles vão ouvindo falar, né? Vem anúncios em provas como a nossa sobre esse campeonato nacional. Posso interromper? Puxa,
Pode sim, Inácio. A propósito da pergunta que você fez, se existe algo similar no Brasil, outro dia o Laporta, que você deve conhecer, é o novo presidente da Federação Brasileira de Triatlon, me disse que eles fazem um trabalho semelhante no Brasil, se bem que em ponto menor. Eles organizaram recentemente um triatlon em Caiobá, no Paraná, e, inclusive, quem estava orientando as crianças, dando clínicas, era o Leandro Macedo. Eu achei até interessante, porque foi justamente em Caiobá, não me lembro exatamente o ano, acho que 1988, que a Rebeca e o Leandro Macedo juntos ganharam o triatlon de Caiobá. Foi o primeiro triatlon realizado em Caiobá, no Paraná. O vencedor masculino foi o Leandro Macedo, a vencedora entre as mulheres foi a Rebeca, e agora, por coincidência, o Leandro Macedo, aliás, excelente triatleta, ele estava dando clínica nesse triatlon que a Federação Brasileira organizou em Caiobá para crianças, especificamente para crianças. É um trabalho que o Laporta disse que está sendo feito, mas em ponto menor. O Laporta me disse que, aparentemente, assim, vou citar de memória, eles tinham 161 crianças participando desse triatlon. Bom, já é alguma coisa, né? Eu também não sabia. Mas vamos apoiar aqui, a gente, através do Endorfina, tem total interesse em estar, entre outras coisas, estimulando também as crianças, porque sem a renovação a gente não vai ter um futuro aí de triatletas participando e quem sabe um dia até tendo medalhas e destaque no Ironman e outras provas do mundo. Agora, nos Estados Unidos, vocês têm conhecimento de outras instituições sem fins lucrativos ou com fins lucrativos que façam esse tipo de trabalho? Organizando triatlons, você diz? Para crianças e dando treinamento. E dando treino. Eu acho que há diversas. Eu acho que tem sim. A minha filha participou de um triatlon bem grande semana passada, chamado o New England Kids Triathlon, mas eu sei que eles organizam um circuito em 3 ou 4 locais assim no país, e eu acho que eles são uma organização assim lucrativa que faz isso. A organização chama-se Kids Triathlon, Inc. Eles fazem 5 provas nacionais nos Estados Unidos e justamente essa em Massachusetts tinha mais de 1.000 crianças participando. Puxa, isso seria uma coisa tão interessante para acontecer no Brasil, né? Depois a gente vencer umas barreiras iniciais. Legal. Rebeca. Oi, fala. Eu sei que você tem que ir, que você disse que vai dar um treino. Eu queria já deixar aqui um compromisso aqui com você e perante todos os nossos ouvintes, da gente marcar um outro bate-papo para que você fale especificamente aí, não só da sua carreira, que a gente não vai conseguir abordar aí toda essa segunda fase depois do período aí pós-maternidade, mas também sobre esse teu projeto e, enfim, as suas ideias para que a gente levante uma reflexão aí sobre o que a gente poderia que exemplo que a gente poderia estar seguindo, além desse aí que o Laporta, aí, segundo o teu pai, relatou que está fazendo em Caiobá, que me parece muito legal, ainda mais com a presença aí do Leandro Macedo, que é um ídolo, que já vai estar aqui conosco também no Endorfina, e é o meu raciocínio, né? Sem ídolos a gente não tem motivação para essa criançada praticar esporte, ou fica muito mais difícil para eles se não tiverem quem se inspirar. Então a gente resgatar os ídolos, como a gente tem feito aqui no Endorfina, é uma pequena contribuição para estar, quem sabe um dia, estimulando a criançada a estar participando do triatlon, como a gente ou como você começou tão novinha, né? Vamos marcar mais pra frente uma próxima conversa? Vamos sim. Eu quero conversar ainda bastante sobre isso. Com certeza. Legal, que bom. Obrigado, Rebeca. Você quer deixar um recadinho rápido aí antes de ir embora? Eu vou colocar depois no final da nossa conversa, eu vou fazer o post do episódio de hoje. Aí eu vou colocar todos os links, eu anotei aqui todos esses endereços, vou pegar depois com você o site, ou como é que as pessoas fazem para ver qual é o trabalho que você faz, ou enfim, as informações para que as pessoas conheçam mais também um pouco do teu trabalho e quem sabe se inspirem
para trazer isso aqui para o Brasil? Acho que eu só posso acabar falando que eu digo para os atletas de que eu sou técnica, os atletas que eu treino, que todo objetivo é super importante, né? Se é um objetivo que desafia você e para o resto da nossa vida, né? Se nós somos triatletas, tem vários objetivos que nós podemos tentar atingir, né? E um que eu pensei que eu nunca ia atingir, por exemplo, agora que eu tô com quase 45 anos, né? Era de quebrar a barreira de 5 horas no 70.3. Então eu estava pensando mais em tentar atingir colocações de mundiais. Mas semana passada, numa das provas oficiais do Ironman, eu consegui atingir essa barreira. Então, eu gosto de inspirar outros triatletas. Eu gosto eu estou sempre trazendo pessoas para dentro do triatlon e falando, esse é um esporte que vai te dar muita felicidade em várias maneiras, porque você vai se desafiar e vai ver que você consegue fazer até às vezes o impossível. Isso aí, recado tá dado, Rebeca. A gente continua aqui com o teu pai e com a tua mãe. Bom treino e vamos marcar sim uma segunda rodada aqui para você falar aí sobre o teu trabalho e sobre essas suas metas, a sua visão sobre o esporte, enfim, você que está vivendo isso já faz tantos anos. E então fica aqui já o convite para a gente marcar um próximo episódio com você. Obrigada, vamos sim. Então tá, muito obrigada, Michel. De nada, um abraço, Rebeca. Até mais. Um abraço, tchau. Aproveitando o gancho da Rebeca, Inácio e Dom, um de vocês aí pode responder isso, ou os dois. Depois de tantos anos, né, vocês aí já numa idade que aqui no Brasil as pessoas só pensam em aposentadoria e dores e remédios e pílulas, vocês ainda estão competindo e obtendo resultados, né, como você também já falou agora no começo, a Dona acabou de ganhar aí uma prova faz pouco tempo. O que o esporte trouxe para a família de vocês, que vocês, enfim, incorporam e levam isso até hoje, tanto para os filhos, a Sara e a Rebeca, e agora os 5 netinhos de vocês? Quais foram as lições ou qual foi o maior aprendizado que o esporte trouxe para a vida dos Werneck? Eu pessoalmente acho que na vida é muito importante para a gente ter goals e para crianças ter goals. Objetivos. E a gente fica trabalhando para conseguir esses objetivos, para a gente sempre fica indo para frente. Eu acho que também é muito importante para a saúde. Nós somos muito abençoados com boa saúde, mas também a gente tem que trabalhar para conseguir essa boa saúde. Eu acho que é melhor que a gente fazer esporte do que ficar tomando pílulas e remédios, né? Claro, com certeza. Tem duas coisas. A gente tem saúde, mas também a gente está trabalhando para esse objetivo para continuar com boa saúde. E o esporte, a gente ficando ativo, isso ajuda muito. Claro, com certeza. Isso já puxa a minha próxima pergunta, é uma curiosidade pessoal que eu também tenho, porque eu espero chegar aí na idade de vocês tão bem quanto vocês. O que vocês tiveram que mudar ou incorporar na rotina de vocês ao longo dos anos para evitar os efeitos da idade sobre o corpo, sobre a saúde ou até mesmo o desempenho de vocês, e principalmente um assunto que preocupa tanto as pessoas mais jovens que competiram muito ou competem e treinam muito, que são as lesões. O que vocês tiveram que fazer ou adaptar com o passar dos anos para que vocês tivessem essa longevidade super bacana que vocês estão tendo? Bom, em matéria de lesões, eu acho o seguinte, que as pessoas estão sempre muito impressionadas em buscar
cirurgias. E eu vou contar 2 histórias que aconteceram comigo. Eu comecei a ter uma dor no joelho e fui a um médico e ele disse que eu precisava fazer uma operação, quer dizer, um médico especializado, né, em ortopedia, né, um ortopedista. E ele falou, não, você vai ter que operar esse joelho, menisco. E eu falei, mas doutor, eu estou viajando, semana que vem eu estou indo para a Europa. Ele falou, não faça isso de maneira nenhuma, você precisa operar este joelho antes de viajar para a Europa. Se você for para a Europa e tiver um problema lá, você vai ter que gastar uma fortuna para consertar o seu joelho, porque lá você não vai ter seguro. Aí eu falei, bom, eu vou pensar nisso. E fui para casa e não dei nem resposta ao médico, viajei para a Europa. Lá na Europa, nós estávamos correndo na praia, eu e a dona, e eu tropecei numa pedra, porque praia realmente, o Michel, só no Brasil, porque ainda semana passada nós fomos a Cape Cod, muito interessante, a praia muito bonita, mas como tem pedregulho, que é um absurdo, quer dizer, você vai entrar na água, tem que pisar num monte de pedregulho, e eu pisei numa pedra nessa praia na França, caí, tive uma dor horrorosa. Aí eu falei para a dona, o médico estava com a razão, acabei de arruinar meu joelho. Bom, resultado, fui para o hotel dormir, Michel, no dia seguinte acordei e não tinha mais nada no joelho. Nunca mais tive nada no joelho, não fiz operação, não tive nada no joelho. Tempos depois, a mesma coisa no joelho esquerdo, também não me fiz operação, fiquei bom sozinho. Então, eu acho que as pessoas se impressionam muito, estão sempre querendo medicamentos, operações, não sei o quê. Você tem que ouvir o seu corpo, sentir o que o seu corpo precisa, o que o seu corpo pode dar e agir de acordo. Agora, eu queria fazer um pequeno parênteses falando em idade, que realmente eu passei um e-mail para você dizendo que a Rebeca está com 45 anos. Não, na realidade, ela está com 44. Ela vai completar 45. Semana que vem, né? Ela vai completar 45? Não, ela vai completar 45 em agosto. Daqui a uma semana, né? Daqui a uma semana, do dia 7 de agosto, pouco mais de uma semana. No início de agosto, ela vai completar 45. Ela está com 44. Eu me confundi, também por causa da idade que ela tinha em 1989, quando ela foi disputar este primeiro Mundial em Avignon, e foi a latino-americana mais bem classificada, ela tinha 16 anos. Foi também mais ou menos nessa época, foi em julho, e ela completava 17 anos em agosto. E depois, até no ano seguinte, a carreira dela foi interrompida, porque ela tinha que ir para os Estados Unidos, a Federação Brasileira estava querendo que ela disputasse eliminatórias para ir ao Mundial, o que eu achei errado, porque ela era a melhor latino-americana, acho que ela devia ter um direito natural de ir ao Mundial, e como ela tinha que ir para os Estados Unidos, para a Wellesley College, e ela ia fazer cross-country lá, ela acabou deixando o triatlon à parte durante alguns anos, voltou, como ela falou, teve 3 filhos, tudo isso, voltou. Hoje ela está muito especializada na distância que eles chamam 70.3, que é o Half Ironman. E ela vem ganhando provas da categoria dela. Ganhou recentemente uma agora em Muncie, em Indiana. Ganhou 2 recentemente. Mas a faixa de idade mais... Na faixa etária dela. Mas aqui ela ganhou o triatlon olímpico. E ganhou o triatlon olímpico também, na distância olímpica, recentemente aqui, numa cidade perto, aqui, Middlebury, aqui, no que eles chamam Lake Quasi. Então, ela está numa forma excelente, depois de muitos anos afastada. E a Dawn também, depois de muitos anos afastada, voltou ao triatlon, está agora, ganha tudo, modéstia à parte, da faixa etária dela, de 70 a 74 anos, ela está com 71 anos, já ganhou 2 medalhas de ouro em mundiais de triatlon, pelo Brasil, ela compete pelo Brasil, na faixa etária dela, e uma medalha de prata no Mundial de Duatlon também pelo Brasil. E agora, no mês de agosto, nós vamos a Penticton, no Canadá, disputar o Mundial de Duatlon, e depois, em setembro, vamos a Roterdã disputar o Mundial de Triatlon pelo Brasil. Eu estou com 80 anos. Muito legal, um exemplo aí para todo mundo que está ouvindo.
E acordou cedo hoje e está reclamando que está cansado, né, Inácio e Dawn? Parabéns para vocês. Aliás, deixa eu fazer aqui uma perguntinha aqui para a Dawn. Ô, Dawn, como é que foi tua experiência aí nesses 2 Ironman do Havaí? Quais foram os anos que você participou de Kona? Eu fiz em 83, né? A primeira, mas eu fiz o primeiro triatlon em maio, e acho que o Ironman foi aquele que eu ganhei, né? Não, e o Ironman foi em outubro, eu tive, quantos meses para treinar para o Ironman? Eu tive até que emprestar uma bicicleta, eu não tive uma bicicleta muito boa, eu nadava peito, eu fico meio desidratado na corrida, né? Você nadou peito lá no Ironman do Havaí? Eu nadei peito, mas foi difícil, né? Porque eu tive tão pouca experiência de triatlon, né? Eu comecei em maio, nunca na vida tinha feito um triatlon. Em outubro eu fiz o Ironman, realmente sem ideia, sem preparação, né? E sem saber nadar direito, sem uma bicicleta pesada, até grande para mim, né? Entendi. E a maratona, que a coisa que eu fazia bem, quando eu cheguei na corrida, eu não comia, bebia as coisas que eu tive que tomar, mas eu terminei, eu fico muito feliz de terminar o Ironman, mas foi difícil, foi uma experiência maravilhosa, mas cheio de dor. Qual foi a sensação assim que você cruzou a linha de chegada? O que você pensou? Você nem pode imaginar uma sensação incrível. Eu sou Ironman, mas eu quero, o Zé Inácio não explica muito bem como é que eu comecei a correr. Eu nunca tinha feito esporte a minha vida inteira, né? Com 33 anos, eu estava acompanhando o grupo de pessoas treinando para a maratona. Eu estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu estava num caminhonete. Quando o grupo voltou no treinamento, eu pulei desse caminhonete. Primeira vez que eu tinha corrido na vida, eu consegui correr 8 quilômetros. Eu fiquei assustado, né? Sem nunca ter corrido nenhuma vez na tua vida? Não, nunca. Alguma coisa entrou na cabeça. Eu estava até com um tênis pesado. Você sabe aquele tênis que a gente usa aquela época que a gente usava para jogar tênis, né? Eu jogava um pouquinho de tênis naquela época, mas muito desconfortável para correr. Eu consegui acompanhar as pessoas eu fiquei um pouquinho atrás, mas eu consegui 8 quilômetros, eu fiquei assustada. Puxa, eu consegui correr. E eu comecei a fazer treino, daí comecei a fazer um pouquinho de treino, né, como grupo, né. E Zé Inácio disse, eu me lembro um dia, Zé Inácio disse para uma pessoa, sabe que o ano que vem a Dawn vai fazer uma maratona. Eu me lembro que eu estava morrendo de vergonha. Fiquei pensando, que coisa absurda. Eu nunca vou conseguir fazer uma maratona. Estou começando a correr, né? Mas quando eu fiz a primeira maratona em Londres, né? Foi uma maratona muito famosa. Foi o Avon Ladies Marathon. Só para mulheres. Só para mulheres. Foi uma coisa maravilhosa fazer parte disso. Foi a primeira. Foi a primeira que eu fiz. Eu me lembro quando eu terminei, também eu tive dor de barriga, problemas, mas eu terminei. Para a primeira maratona, eu fiz razoavelmente uma maratona bem, né? E eu me lembro... Mas essa maratona em Londres foi antes da maratona do Ironman? Foi em 1980. Foi em 80. 1980 em Londres. Em Londres. Foi a primeira maratona Avon para mulheres. Eu me lembro, eu fico pensando, quando eu terminei a maratona, poxa, eu sou maratonista. Aquela época eu nem podia imaginar que ia fazer um Ironman. Eu me lembro aquela sensação,
Poxa, eu sou Ironman, é uma sensação maravilhosa que a gente conseguir fazer essa coisa. E você sabe uma coisa, 83 foi um ano depois daquele problema com Julie Moss. Você lembra aquele vídeo que passa para o mundo inteiro de Julie Claro. se arrastando para terminar o Ironman. E quando eu ganhei, eu fui para o Ironman porque eu ganhei o primeiro triatlon no Brasil, né? Eu fico pensando, poxa, se gente louco faz essa corrida, essa competição maluco, né? Mas eu resolvi ir em qualquer jeito, porque eu fico com vergonha para não ir para lá. E depois eu fico bem contente que eu tenho feito isso. E depois eu ganhei a segunda triatlon no Rio. Eu fui de novo em 84. Em 84 eu consegui award na faixa de idade. Ela foi premiada na faixa de idade. Eu fui premiada na faixa de idade. Ô, Michel, deixa eu te contar uma história interessante, porque a Dona até hoje ela disputa triatlons nadando peito. Quando ela se classificou para ir ao Ironman no Havaí, as pessoas falaram, não é possível que você vá disputar o Ironman nadando peito. Então houve 3 técnicos no Brasil que se interessaram em ensinar Dawn a nadar crawl, o estilo livre. E todos os 3 fracassaram. Nenhum dos 3... Muito bem conhecido. Nenhum dos 3 conseguiu transformar a Dawn numa nadadora de crawl. Esses técnicos eram o José Inácio, um deles, por acaso, era meu xará. Era muito conhecido no Rio de Janeiro, José Inácio, técnico de natação. O segundo foi o Djalma Madruga, nadador olímpico pelo Brasil. E o terceiro foi o Rômulo Arantes. O Rominho, infelizmente já morto. Todos os 3 conhecidos, famosos, olímpicos, tentaram ensinar a Dona Nada Crawl e não conseguiram. Que história! E depois, agora que você voltou a competir aí nos Estados Unidos, né, nos últimos 20 anos, você ainda não nada o crawl? Não. Agora, para competições internacionais, o problema agora está pior para mim, porque antes eu nadava lento, mas eu fazia bicicleta muito rápido, a corrida muito rápido, eu consegui passar as pessoas que saem bem na minha frente na natação, né? Não era um problema. Mas hoje em dia, as competições internacionais, eles deixam a gente pegar o vácuo. E para mim é um desastre, né? Porque você tem que sair da água muito rápido para fazer para pegar o vácuo, né? E também eu gosto de andar de bicicleta. Eu ando muito bem de bicicleta, né? Rápido, mas eu não sei nadar, né? Como é que tá a tua corrida hoje, Dawn? Bom, claro, com idade, a corrida é bem mais lento, né? Mas para a minha idade, estou correndo bem, mas acho que eu faço, ainda consegui fazer muito bem a bicicleta. Eu fiquei até assustada que eu consegui passar muita gente bem mais nova do que eu, os triatlons, né? E qual que é o seu segredo? Eu sou abençoado, né, com saúde e treino, né? Você tem que ficar treinando. E a gente, toda semana, a gente treina o brick, né? E a gente nós fizemos a corrida, depois a bicicleta, depois a corrida de novo, né? Tipo, treino do atlon. E essa ajuda. Eu não tenho a menor dificuldade em correr depois de andar rápido de bicicleta. A gente acostuma o corpo, né? Eu acho que às vezes eu consegui correr mais rápido no triatlon
por exemplo, eu faço um sprint de 5 quilômetros do que eu faço uma corrida na rua, frio, né? Interessante isso, né? O corpo esquenta. Isso, Tem gente que tem essa característica, eu inclusive fui um desses. Eu corria melhor nos triatlons, minhas melhores maratonas foram correndo no triatlon e não correndo uma maratona pura, a mesma coisa com os 10 quilômetros, enfim. Poxa. Mudando um pouco de assunto, pode falar, Dawn. Não, tudo bem, já falei. Ô, Dawn, me fala um pouco da Hannah. Como é que tá aí sua neta? Tem 12, né? Ela tem 12 anos. Sabe que Hannah, ela nada com tanta facilidade. Sabe que tem pessoas que natação sai, é uma coisa natural, né? De tipo de pessoa que você joga na água, eles ficam boiando. Ela é tão confortável na água. Posso interromper outra vez? Acontece com a Hannah o seguinte, a mesma coisa que acontece com a nossa filha mais nova, a Sarah Jane. A Sarah era nadadora pelo Flamengo, ela tinha muita facilidade para nadar, ela tinha mais facilidade para nadar do que a Rebeca. E a Sarah chegou, inclusive, também a disputar o triatlon de Caiobá, era muito menina na ocasião, muito pequena. Mas depois ela veio para os Estados Unidos, ela nadava pela faculdade dela, Swarthmore, era excelente nadadora, mas, infelizmente, alguns anos depois, ela teve um acidente de automóvel em que um carro bateu na traseira do carro dela, ela teve um whiplash, que é um movimento violento do pescoço, e ela, até hoje, ela ficou com problema na coluna e no pescoço, e por causa disso ela praticamente não pode mais nadar. Infelizmente, ela chegou a disputar, inclusive, um Mundial de Masters, foi em Auckland, ou São Francisco? Não, foi em São Francisco. Em São Francisco. Ela chegou a disputar o Mundial de Masters em São Francisco, a dona esteve lá, e Maria Lenk estava lá. Quem estava lá também era a Silvia, que na ocasião era casada com o Fernando Nabuco, seu amigo, e a Sarah disputou pelo Flamengo. Mas ela hoje não pode mais fazer. Agora, a Hannah, a nossa neta, tem a mesma facilidade na natação que a Sarah tinha na natação. Então, eu acho que a Hannah, fica até aqui um recado aí para a Federação Brasileira de Triatlon. Fiquem de olho na Hannah, porque ela tem dupla nacionalidade. E ela corre bem. Ela corre muito brasileira bem. E americana. Então, a Hannah, tenho certeza, vai ser uma excelente triatleta. É bom que a Federação Brasileira fique de olho nela, porque ela pode, no futuro, competir pelo Brasil. Claro, fica aqui, tá dado o recado aí pro Laporta e quem mais estiver ouvindo aí, o Virgílio aí da Confederação. Agora, né, tirando o lado que você é um avô e a Dona é uma avó com certeza coruja, né, dos seus netos, Sem dúvida. Isso é pressão de vocês ou é peso do sobrenome? Não, ela se interessa naturalmente. Os homens, os meninos não se interessam tanto pelo triatlon. Tem qualidades e tudo, mas ela, a Hannah. A Hannah está seguindo os passos da Rebeca, como a Rebeca seguiu os passos da Dawn. É o que está acontecendo. Então, o segredo da família aí são as mulheres, Inácio? São as mulheres. Agora, é verdade, Dawn? Na categoria de 80 anos para cima, eu estou lá. Que as mulheres da família têm, Dawn? É difícil explicar, né? Mas eu acho que é uma coisa genética, né? É interessante, porque eu tenho a corrida de ciclismo, né? A Rebeca corre muito bem, e também temos ciclismo, né? E a Hannah está mais começando a pedalar agora, mas ela nada muito bem, ela corre muito bem. Acho que é importante a gente ter coisa bem balançada, né? Acho que não vai ter muita dificuldade com a bicicleta, né? Legal. Porque essas competições de crianças são muito curtas, né, para bicicleta, né? Você precisa mais distância para ver, né? Para treinar bem, para ter uma experiência, né? Mas
Mas eu acho que o fato de ela já estar interessada nessa idade e estar praticando, independente de ela seguir carreira ou, enfim, se tornar uma grande atleta, eu acho que isso já vai dar para ela uma base esportiva para qualquer outro esporte que ela queira fazer na vida, vai dar uma base esportiva para que ela carregue isso para o resto da vida dela e tenha saúde e chegue aí, quem sabe, também nos 80 competindo como os avós. Então, de qualquer maneira, é uma experiência super legal e com certeza vocês devem estar muito orgulhosos. Ô, Inácio... Ela joga futebol também. Ela faz parte de futebol. Legal. Inácio, estamos quase chegando aqui no final, mas eu estava olhando aqui na conversa que a gente teve aí nessas últimas semanas aí sobre o que a gente iria conversar e a tua história e tal. Você disse que participou de um único triatlon no Brasil, que foi organizado pelo CID, que também já vai estar aqui conosco, mas você errou o percurso e parou. Exatamente. Foi um triatlon em Niterói. Eu organizava triatlon, mas nunca tinha disputado um triatlon e não tive a precaução de me informar bem sobre o percurso de ciclismo. Uma coisa muito importante do triatlon é o percurso de ciclismo, porque é sempre, evidentemente, o percurso mais longo. E é muito comum pessoas se enganarem no percurso de ciclismo. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha a menor ideia, eu apenas estava disposto a seguir os outros, né? Mas acontece que alguém deve ter dobrado errado, ou à direita ou à esquerda, eu também dobrei errado, saímos do percurso e resolvi parar. Depois, nos Estados Unidos, por influência da dona, um belo dia, acabei disputando um triatlon em Niantic, uma cidade perto daqui. Mas isso só em 2010? Isso foi já quando eu estava com 70 anos, por aí. E achei interessante. A partir daí, esporadicamente, comecei a entrar em um ou outro triatlon. Então, um dia, em 2010 ou 2011, 2010, a dona ela foi à Europa, ela foi disputar duas provas. Ela foi disputar o Mundial de Duathlon em Glasgow, na Escócia, e de lá ela ia a Budapeste disputar o Mundial de Triatlon. E eu fui a Budapeste, eu não fui a Glasgow, porque eu estava trabalhando, não tinha tempo, mas fui a Budapeste assistir a dona disputar o Mundial de Triatlon. Ela competiu pelos Estados Unidos. E foi aí que o presidente da Federação de Triatlon, na época, convidou a dona a competir pelo Brasil. Então, a partir do ano seguinte, que era 2011 em Pequim, que hoje eles chamam Beijing, na China, a dona ia competir pelo Brasil. Aí eu falei, então eu também vou competir. Me inscrevi, disputei aqui uma prova ou duas nos Estados Unidos como classificação, obtive o resultado que foi considerado aceitável e fui a Pequim disputar, junto com a dona, o Mundial de Triatlon pelo Brasil. A dona ganhou a medalha de ouro e eu fui desclassificado, porque, mais uma vez, eu não tinha me informado bem sobre o percurso de ciclismo e errei o percurso de ciclismo. Entrei pelo lugar errado. Mas aí eu ganhei vergonha na cara, porque a partir daí, em 2012, fui novamente, a dona foi bicampeã, ganhou outra medalha de ouro para o Brasil, mas aí já em 2012, em Auckland, na Nova Zelândia, eu disputei a prova e não fui desclassificado. E a partir daí eu tenho disputado sempre o Mundial de Triatlon. 2012 em Auckland, na Nova Zelândia, 2013 foi em Chicago, não? 2013... Não, Londres. 2013 foi em Londres. Londres, Edmonton. 2013 foi em Londres, 2014 foi em Edmonton, no Canadá, 2015 foi em Chicago e 2016 foi em Cozumel, no México. E eu tenho completado sempre, modestamente, mas tenho completado. E esse ano, pela primeira vez, vou disputar também pelo Brasil um Mundial de Duathlon. Mas eu tenho que dizer uma coisa, para 80 anos, ele está numa forma física incrível, incrível.
Que bom, que elogio legal, né? Ele está muito bem. Ele é muito famoso aqui em Connecticut para os triatlos, não só para a idade, mas para a idade dele. Ele está fazendo tempos bons. Está muito bem mesmo, mas ele treina muito todo dia. Tem dias quando eu fico cansado, vou descansar hoje, com o corpo todo dolorido. Ele vai treinar, eu fico com vergonha para descansar, eu saio para treinar. Ele fica uma inspiração para mim agora. É energia de um garoto. Energia, né? Incrível, né? Joia. Inácio, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho feito aí para todos os meus convidados aqui no Endorfina. Você trouxe o triatlon para o Brasil, né? Enfim, você lançou essa moda aqui para o Brasil. Você teve essa feliz ideia, você com a Dawn, de trazer o triatlon para o Brasil. Vocês não tinham noção, provavelmente, né, do que vocês estavam fazendo em termos de impacto que isso poderia causar e de revolução que isso poderia causar no esporte carioca e depois brasileiro, como a gente está acompanhando aqui através dos relatos aí de todo mundo que vivenciou aquela época. Alexandre Ribeiro, Roger de Moraes, o Dolabella que vai estar aqui, Dja Madruga, o Ripper que vai estar aqui também, e tantos outros. E se mudando para os Estados Unidos... O Alexandre Ribeiro foi mais ou menos cria nossa. Ele começou a fazer treinos para a maratona nas Paineiras, no Rio de Janeiro. As Paineiras que fica no caminho para o Corcovado era um local, naquela ocasião, muito conhecido de pessoas que treinavam corridas. E nós nos lembramos do Alexandre Ribeiro com 14, 15 anos. Eu treinava para a maratona com ele quando ele teve 15 anos. Eu me lembro correndo com ele lá nas Paineiras. Né? Ele foi uma espécie de uma cria da maratona. E depois passou para o triatlo, e do triatlo passou aí para o Ultraman, ganhou 5, 6 vezes, já nem me lembro. O que vocês acham, depois dessa história de que vocês trouxeram o triatlon para o Brasil, acabaram se mudando para os Estados Unidos, a Rebeca continuou participando com algumas pausas, você ingressou no triatlon, a Dawn voltou para o triatlon, vocês estão hoje no país onde talvez... tem o maior número de triatletas do mundo, ou tenha, né, o maior número de triatletas do mundo, né, porque na Europa tem muitos triatletas, mas são vários países. O que vocês acham que a gente poderia fazer aqui no Brasil, que o Laporta e todas as pessoas que têm um envolvimento, os organizadores de triatlon poderiam fazer para estar tornando o triatlon novamente um esporte que já foi naquela época, no ido dos 1980, que era um esporte que atraía a atenção de todo mundo e que estava em pleno crescimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, o triatlon aqui no Brasil, pelo menos na minha visão, ele está parado. Tem bastante gente praticando, mas o número de participantes nas provas, ele não cresce. Talvez as pessoas estejam competindo menos e elas não lotam uma prova com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, como a gente já teve triatlons no Brasil há muitos anos. Com exceção do Ironman, que hoje faz 17 ou 18 anos que está no Brasil, né? A Ironman Corporation lá em Florianópolis, através do Carlos Galvão. O que vocês acham, que caminho que vocês acham que a gente poderia seguir aqui no Brasil para que a gente popularizasse o triatlon e o triatlon voltasse a crescer? Bom, que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, a gente agora faz esses triatlons de sprint, né? Eu estou vendo que tem muitos newbies, gente que nunca tinha feito um triatlon. O sprint triatlon hoje em dia é o new marathon, o maratona novo. Antes todo mundo teve esse, eu vou perder peso, e como desafio de fazer uma maratona. Hoje em dia estou vendo que é o sprint triathlon que é o desafio desse pessoal. Fica cheio de gente que
você está vendo, não temos esse tipo de corpo atlético, mas está fazendo como um desvio. Eu sou triatleta. Eu acho que o sprint é uma coisa que incentiva as pessoas. Eu sei que no Brasil eles têm um Ironman e triatlon de mais distância, mas eu acho que o sprint é muito importante para mais pessoas ter o sabor de um triatlon. Eu acho que são três coisas. Primeiro, como a Dawn falou, eles incentivam muito a participação de gente nova no triatlo, os newbies. Né? Todo triatlo em que você vai aqui nos Estados Unidos, eles dão muito destaque antes do início da prova. Quantos newbies tem aqui? Aí todo mundo aplaude os newbies. Quer dizer, eles incentivam muito o aparecimento de novas pessoas interessadas em disputar o triatlo. Como a Dawn disse também, muito incentivo na distância sprint, porque no Brasil nós começamos pela distância olímpica, então era 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida, e isso cria naturalmente uma barreira para quem não tem um bom preparo físico. E o aparecimento do que eles chamavam short, que agora eles chamam sprint, foi muito importante para incentivar a participação de pessoas novatas. Inclusive, amanhã, a nossa neta, Rebeca, a nossa neta Hannah, filha da Rebeca, ela vai disputar um mini sprint. Um sprint menor, mais curto ainda do que o sprint. Então, é o primeiro passo que a Hannah está dando. Eu acho que isso é ótimo. Vai ser, parece que 500 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo, acho que e 2 quilômetros e meio de corrida. Então, eles estão sempre incentivando com distâncias curtas, estão incentivando a participação dos newbies, de novatos no triatlo. E outra coisa é o seguinte, o triatlo no Brasil acho que enfrenta um problema. Nas grandes cidades é praticamente impossível você achar um espaço para realizar um triatlo. No Rio de Janeiro e São Paulo, problemas imensos de trânsito. Você, para descobrir, por exemplo, o triatlo olímpico. O triatlo olímpico é ótima. O percurso do triatlo olímpico, em que foi disputada a Olimpíada no ano passado no Rio de Janeiro, naturalmente seria excelente para disputar um triatlo, fazer um triatlo aí no Rio de Janeiro. Mas como é que você vai parar o trânsito todo em Copacabana e na Lagoa, na rua Miguel Lemos e tudo isso? Impossível. Na Barra está cheio de rampas, só pode fazer isso porque foi na Olimpíada. Mesmo na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, onde eles estão levando o triatlo agora, existe mais espaço, mas mesmo assim também há muitas dificuldades. Eu acho que o segredo do triatlo é como aqui nos Estados Unidos. O triatlo existe principalmente afastado dos grandes centros. Claro que tem o triatlo de Nova York, que acontece uma vez por ano, também não é nenhuma maravilha de organização. Agora, em todas as pequenas cidades aqui em Connecticut, Massachusetts, Maine, Indiana, Tennessee, onde quer que seja, todas essas pequenas cidades têm triatlons e são triatlons que, naturalmente, há uma infraestrutura natural muito grande. Então, fica fácil. Então, no Brasil, eu acho que não é o único, mas o caminho teria que ser triatlon em localidades afastadas de grandes centros para que haja, digamos, uma disponibilidade de terreno, de espaço em que a prova possa ser realizada. Agora também tem que ver a questão da infraestrutura, que no Brasil não é tão boa como é aqui. Certo, faz todo sentido. Aliás, essa é uma das discussões para muitos eventos esportivos de participação e que envolvem trânsito, como o próprio ciclismo, que nos grandes centros hoje está cada vez mais difícil, atrapalha, né, enfim, a vida dos cidadãos desses grandes centros e o custo, porque aí, claro, quanto mais ruas você fechar, quanto mais o trânsito você impedir, os órgãos de trânsito acabam tendo que equipar melhor e fazer desvios e tal, e isso aumenta muito o custo das provas, ao mesmo tempo que, do ponto de vista financeiro, impacta super pouco a cidade. Se a gente procurar cidades menores, a exemplo do L'Étape do Tour de France,
que escolheu a cidade de Cunha como sede, uma cidadezinha pequena aqui entre São Paulo e Rio. O impacto econômico na cidade é enorme, a cidade acaba se engajando como um todo, porque hotéis, restaurantes, os supermercados, os estabelecimentos comerciais acabam sentindo o impacto aí de mais de 2.500 pessoas passando o final de semana na cidade para participar de uma prova. Então aí fica um exemplo, essa sugestão aí de vocês bem interessante, do mini sprint, as cidades fugir dos grandes centros, para poder fazer provas que tenham maior impacto tanto para a cidade quanto para os cidadãos, e dar mais valor para os newbies, que faz total sentido aí dar um destaque, de repente até alguma categoria ou alguma coisa assim, para que essas pessoas se estimulem a estarem ingressando e participando continuamente do triatlon. Veja só. Muito legal. Veja só, um triatlon como esse que foi realizado agora em pouco em Massachusetts, com mais de 1.000 crianças, quantos triatletas não vão surgir daí? Exato. A quantidade vai gerar qualidade, e nem só pensando na qualidade, né? O esporte também educa, né, Inácio? Claro. Então, aqui no Brasil, que nós temos graves problemas aí também de educação, o esporte é uma grande ferramenta, uma excelente ferramenta para estar educando essas crianças, para estar ocupando o horário delas fora do turno escolar, fora do período escolar. Acaba sendo de grande ajuda, além, claro, do que você vai estar economizando em gastos aí com a saúde dessas pessoas quando se tornarem adultas, né? Inácio, como é que você se sente sendo o pai do triatlon brasileiro, ao lado aí da Dawn, a mãe do triatlon brasileiro? O que significa isso para vocês? Bom, eu não vou me chamar pai, quer dizer, mas eu me sinto muito satisfeito de ter, de alguma forma, colaborado com o triatlo no Brasil, porque realmente eu acho que é um esporte que é completo. Você faz natação, ciclismo e corrida. Já naquela ocasião em que as pessoas disputavam maratonas, começou a surgir a ideia do que eles chamavam cross-training. Cross-training, quer dizer, você não pode treinar apenas corrida, você tem que fazer outras coisas. E o triatlo é isso, o triatlo é a personificação desta ideia do cross-training. Você faz treinamentos alternados, você não está insistindo demais num determinado grupo muscular, você está usando diversos grupos musculares, é a melhor forma, eu acho, de você conseguir um bom preparo físico. Bacana. Você quer falar alguma coisa? Mas saiba que, com certeza, vocês são os grandes responsáveis, né? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Eu acho que a gente pode sim considerar vocês os pais, pai e mãe do triatlon brasileiro, porque a iniciativa de vocês fez com que isso chegasse logo aqui ao Brasil, numa época que a gente tem que lembrar os ouvintes, principalmente os mais novos, né, que não havia internet, não havia Facebook, até para fazer uma ligação era mais complicado, né, do Havaí ou dos Estados Unidos para cá, quanto menos para trazer um evento esportivo, uma ideia esportiva como vocês ousaram trazer, com a ajuda aí do Jornal do Brasil. Então, em nome de toda a comunidade do triatlon brasileiro, eu gostaria de dar um grande abraço em vocês dois, um muito obrigado e parabéns pela iniciativa, parabéns pela família, parabéns pelos títulos, pelo estilo de vida e por tudo que vocês fizeram aí pelo triatlon brasileiro. Muito obrigado você. Eu posso dizer mais uma coisa rápido? Claro. Yeah. Outra coisa estou achando para divulgar o triatlon, eu acho que é importante que a gente tenha artigos nas revistas e jornais sobre pessoas que teve problemas e depois fez o triatlon, não artigos sobre estrelas do esporte. Quando as pessoas leem, essa pessoa teve um problema, mas depois resolvi fazer o triatlon ajuda essas pessoas, eles vão pensar, se ele conseguir fazer o triatlon, talvez eu também conseguir. Pelo exemplo das pessoas, né? O exemplo das pessoas, para se identificar com pessoa parecida com você, que tem problemas, que nunca tinha pensado em fazer triatlon.
quando a gente lê as coisas sobre estrelas do esporte, eles ficam pensando, esse é uma super-humano, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas quando você lê um artigo sobre uma pessoa que conseguiu fazer o triatlon depois de muitas dificuldades, fica com excesso de peso, não sei mais o que, problema de saúde, e ainda conseguir fazer o triatlon, as pessoas vão pensar, se ele conseguir, talvez eu também posso conseguir fazer isso. Claro, com certeza. Os exemplos são importantes, tanto dos ídolos e das pessoas que são e foram referência, mas também da pessoa comum, né? Da pessoa que é mais tangível para a grande maioria das pessoas, né? Isso é importante para as pessoas ficarem mais interessadas no esporte. Né? Isso aí. Recado tá dado. Dawn, muito obrigado mais uma vez e parabéns aí por toda a história de vocês. Tchau, obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!